Bem-vindos ao canal Fragmentos Cotidianos. Este é o quadro Entre Escovas e Confidências. No episódio de hoje, a fada madrinha do champanhe rosé. Depois você me explica melhor, né? Você sempre diz isso, filha, quando escuta uma das minhas histórias, sem começo, meio ou fim. Mas deixa eu te contar direitinho agora, porque essa foi uma das histórias mais bonitas da minha vida. Uma história de coragem, beleza escondida e um pouquinho de mágica também, como nos contos da Cinderela. Só que a minha varinha era uma escova de cabelo, uns bobs bem colocados e o meu queridinho, o pancake. Era começo da década de 70. Eu tinha meus 20 e poucos anos, já era casada com seu pai e tinha um salãozinho pequenininho, bem na frente do pronto-socorro da cidade. Era um salão bem modesto, mas era o meu império. Nessa época, a gente não tinha rede social, mas quem cortava cabelo comigo sempre voltava, e isso para mim já era fama. Sempre gostei de aprender, por isso comecei a frequentar a Associação dos Cabeleireiros lá na Liberdade. Era longe, mas o seu pai me levava toda segunda-feira. Ele organizava a minha carreira como quem lapida um diamante. Dizia que eu tinha talento e que talento precisava de vitrine, desde que controlada por ele, é claro. Foi lá que tudo começou. Na associação vinham cabeleireiros famosos do Rio, de São Paulo, figuras glamurosas que nos contavam tudo que estava bombando no mundo da beleza. A profissão estava se transformando. Antes, ser cabeleireira era quase uma vergonha para algumas famílias. De repente virou palco. Uma estrela podia surgir de um salãozinho de bairro. E foi nesse clima que anunciaram o primeiro concurso estadual. E adivinha? Seu pai me inscreveu sem nem me perguntar. Eu, que era tímida até demais, quase desmaiei de nervoso. Mas você vai fazer, ele disse, com aquele jeito firme que não deixa espaço para a fuga. Eu precisava de uma modelo. E aí começou a briga. Ele queria uma daquelas garotas que sonhavam em ser capa de revista. Tem tanta menina bonita querendo ser modelo. Você vai escolher ela, dizia ele. Ela era a Soraya. Ou, como você costumava chamá-la carinhosamente, Tia Soraya. Manicure das boas, minha grande amiga desde os 16 anos. Só que eu via algo que ninguém via. Eu via a beleza. E não era só a altura dela ou o corpo longilíneo. Era o tipo de beleza que precisa ser revelada. A maquiagem ia fazer isso. O cabelo certo também. Eu sabia que ali dentro havia uma estrela escondida sob a rotina e as unhas que ela pintava. Teu pai não queria. Imagina colocá-la do lado daquelas modelos profissionais. Mas eu bati o pé. Disse que se não fosse ela eu nem iria, porque eu precisava que fosse alguém que eu pudesse cuidar até o último detalhe. Tinha que ser uma relação de confiança. A beleza, quando é cultivada dessa forma, floresce diferente. Ele acabou cedendo, e aí começou a preparação. O concurso era rigorosíssimo. O corte, por exemplo, tinha medida exata. A gente recebia uma fita métrica e não podia passar 1 centímetro. Era um corte curto, o que era perfeito para mim porque eu era especialista nisso. Decidi clarear o cabelo da tia Soraya. Queria um rosé champanhe. Era um tom sofisticado, moderno, que ninguém usava naquela fase. E eu fui chegando naquela cor com descoloração, paciência e muito amor. O rosto dela pedia uma maquiagem de atriz e foi exatamente o que eu fiz. Quando terminei, ela parecia a Sofia Loren. Os olhos, filha, os olhos dela viraram 2 faróis, grandes, claros, mas misteriosos. Tinha profundidade ali. Uma cliente me emprestou um vestido lilás esvoaçante, longo, bem elegante. Mandei fazer um turbante da mesma cor, com fios prateados. Ela ia entrar com bobs, como pediu o concurso, mas de um jeito tão sofisticado que nem parecia que era parte do processo. E o sapato? Um salto prata altíssimo, daqueles que desenham a perna da mulher. Ela, que sempre teve as pernas longas, parecia desfilando em uma passarela de Milão. No camarim, pedi para o seu pai levar um pouquinho de uísque para ela, só para ela relaxar um pouco. Ela gostava de uma bebidinha, você sabe. Nada demais, só para fazer um charme. Quando ele entrou com um copo na mão, ele não a reconheceu. Imagina isso? A mulher que ele não queria como modelo estava tão transformada, tão radiante, que ele passou reto. Que Deus seja minha testemunha, passou reto por ela enquanto procurava a própria Soraya. Ela estava ali, cruzando as pernas de um jeito que eu nunca mais vi.
Naquela época, as modelos todas fumavam e ela também fumava. Só que o cigarro dela era aquele bem baratinho de filtro amarelo, o que destoava um pouco daquele glamour todo. Então seu pai correu para trocar. Comprou um cigarro mais longo, com filtro branco. Se fosse nos salões chiques da época, talvez fosse um Carlton, que as mulheres elegantes costumavam fumar. Ela com o vestido lilás e o turbante prateado, o cigarro elegante na mão e o uísque ao lado. Ela era uma diva. O resultado, eu fiquei entre as 10 melhores do estado, num mundo em que ninguém dava nada pra gente. Eu era uma menina tímida de salão de bairro, com uma modelo comum, mas ali estava o grande segredo, ver o que ninguém mais via, a beleza que brota da confiança, do afeto, da escuta. E sabe o que é mais incrível? Depois de tudo, uma das organizadoras se aproximou de mim e disse que um instituto parceiro estava oferecendo um curso na França, com tudo pago, a passagem, o hotel, a formação completa, e que tinha pensado em mim. Perguntou se eu aceitaria passar 6 meses lá, estudando, vivendo essa experiência. Como se convites assim fossem comuns, como se a vida abrisse portas douradas todos os dias. Seu pai ficou exultante com a ideia. Agora, se eu aceitei ou não esse convite, bom, isso é história para outro dia. E foi assim que entre bobs, champanhe rosé e coragem, a fada madrinha apareceu, não com asas, mas com uma escova de cabelo nas mãos. Até a próxima confidência.